Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entrevista para seleção ao programa de mestrado. É muito importante a gente colocar que essas pautas elas são realizadas em cima não só dos comentários de vocês, mas das perguntas também que ocorrem em todas as nossas redes sociais e das dúvidas que os estudantes demonstram, especialmente os estudantes da pós-graduação ou que estão buscando a pós-graduação. Quando você busca uma pós-graduação, você está estabelecendo ou está buscando um programa na pós-graduação stricto sensu, aonde ele é acessado através dos editais. Como assim? A instituição promove, dentro daquelas especificações que ela acertou com a CAPES, os critérios para ingresso ao programa de mestrado. Não são todas as instituições que vão exigir a entrevistas. E mesmo assim, é importante falar que nem todas as instituições também irão exigir o projeto. Por quê? Cada edital vai funcionar de acordo com o objetivo dos professores e do coordenador do programa para caracterizar o seu aluno. Então, veja, embora exista a seleção de mestrado que se dê com uma das fases sendo a entrevista, não são todos os programas que pedem a entrevista e também não são todos os programas de mestrado que pedem o projeto. Por isso, no nosso curso que nós oferecemos para ingresso ao programa de mestrado, nós damos esse suporte e compreendemos as necessidades do aluno de acordo com o edital. Eu vou deixar até aqui, pedir para a galera colocar o link aqui, caso você tenha interesse de realizar esse curso e antecipar-se, ao reconhecimento do programa de mestrado ou do ingresso ao programa de mestrado. Hoje, o que eu vou falar com você? Obviamente, já que a pauta de hoje é essa entrevista para a seleção de mestrado, nós estamos focados nos programas de mestrados que fazem a seleção como uma parte tendo a entrevista, ou ainda para os programas onde a entrevista é a parte principal. Isso vai diferenciar de programa para programa, de instituição para instituição e com pesos diferentes. Isso é bem importante, porque tem programas que colocam assim, você tem que apresentar um projeto, fazer uma prova escrita, fazer a prova de idiomas, fazer a seleção e também passar pelo processo de entrevista. E todos esses passos, eles vão contabilizar um peso. Depois de tudo realizado, sai a nota final. É diferente, por exemplo, eu já tive alunos que tiraram 8, 9 no projeto que apresentaram e na hora da entrevista ficaram tão nervosos que tiraram 3 ou 4 e acabou tendo que entrar com recurso para poder ingressar no programa de mestrado. Então, a entrevista, quando ela é solicitada, a primeira coisa que você tem que observar é a questão do peso. Qual é o peso que a entrevista tem para que você ingresse ao programa de mestrado? Qual é o peso? Qual é o percentual que a entrevista vai compor da sua nota final? E daí, você vai criar, então, algumas estratégias para essa entrevista. Uma das primeiras estratégias que nós podemos citar aqui, de forma rápida, é que você veja se você, investigando, se existe algum lugar que vai dizer quem são os professores responsáveis pela seleção. Veja, muitos desses professores têm entrevistas, por exemplo, no YouTube, dão entrevistas para programas de televisão, locais, às vezes um programa específico. Vá no Lattes dos professores dos programas, investigue quem são esses professores, para que você saiba a personalidade de quem vai estar realizando essa entrevista. É muito importante você demonstrar que você reconhece o ambiente que você está pisando, que você reconhece quem são os professores que fazem parte daquela casa. Quando há necessidade de entrevistas,
Essas entrevistas podem ser realizadas por banca, ou seja, 3 professores que vão estar ali vendo a sua inclinação à pesquisa e até decidindo por tê-lo ou tê-la ou não como orientando, sendo seu orientador. Esse é o processo mais comum de quando há uma entrevista. Então, são os 3 professores que vão te arguir sobre o porquê, quais suas intenções de ingressar ao programa de mestrado, qual é o seu tempo de dedicação para a pesquisa, qual é a sua experiência com pesquisa, o que te levou ao programa de mestrado, se você tem ou não interesse por bolsa, se você tem ou não condições de se dedicar durante esse período de 2 anos, no sentido de que, se você é casado, tem filho, pretende engravidar, todas essas peculiaridades que podem te afastar da pesquisa, se você vai precisar de recursos para que você continue se dedicando no programa. Então, se você pretende depois fazer um doutorado, todas essas questões elas vão compor mais ainda a sua relação com o projeto de pesquisa. Essa relação com o projeto de pesquisa é outra coisa que vai mudar bastante. Por quê? Existem casas, existem programas que acreditam não ser necessário que o aluno ingresse com um projeto ou pedem muito pouco sobre o projeto, porque esses professores já entenderam que durante o mestrado o aluno vai se deparar com as matérias, com os créditos que ele tem que cumprir, vai amadurecer-se enquanto pesquisador, vai emancipar-se um pouco mais na questão do conhecimento, vai atingir interesses. E aí, então, ele depois disso, ele fica mais indicado a escolher a linha de pesquisa que tem que atuar. Já outros professores, outra linha de pesquisa, eles acham que o aluno, para ingressar no programa do mestrado, ele já tem que estar com o pré-projeto dele muito pronto e muita pesquisa, e é esse projeto que ele vai ingressar e vai terminar no programa. Então, de acordo com o que essas casas pensam, de acordo com o que aquela banca vai pensar, você vai ter que adotar a estratégia de pesquisa de entrevista diferenciada. Por exemplo, se você começa a conversar com as outras pessoas que já estão no programa, e aí você percebe que a casa tem essa inclinação para nortear o aluno depois do ingresso, você tem que se preocupar mais na justificativa do porquê você quer ingressar num programa de mestrado. Agora, se a sua casa, se aonde você está prestando essa informação, você começa a perceber que eles querem que você defenda o seu projeto, porque é nele que você vai trabalhar até o fim, aí nesse caso a sua estratégia vai ser mais a defesa desse projeto. Entender mais questões de metodologia, questão de literatura, ou questão do ambiente, do contexto, da delimitação do tema, quem fala, onde fala. Aí, nesse caso, até mesmo a preparação do projeto já é direcionada para ser realizada de forma diferente. São dois pensamentos totalmente diferente um do outro, assim como as seleções. Como eu sempre falo, é importante então você ir no Lattes, tá? Para você compreender a linha de pesquisa, não só do professor que você está pleiteando como orientador, como da própria casa. Existem muitas pessoas que vão fazer o programa de mestrado, que buscam ingressar no mestrado por um sonho, sem compreender direito essa questão do ambiente, né, que está entrando, de entender o que está acontecendo, de entender como se dá essas relações, esses desdobramentos, entender os jargões da área, entender quem compõe aquela casa, e às vezes isso pode fazer toda a diferença na sua pesquisa. Você, quando vai ingressar no mestrado, você vai ter 2 anos para desenvolver uma pesquisa. Qual pesquisa você vai desenvolver? Qual tipo de pesquisa que você vai desenvolver? Com quem você vai aplicar ou não? Qual é o teor, né, desse material? Quais são as linhas que você vai seguir? Está muito associado à casa, está muito associado ao programa de pós-graduação e aos orientadores que compõem esse programa. Por isso é interessante
Mais uma vez eu vou abrir umas aspas aqui para falar desse nosso curso, onde a gente expõe essas peculiaridades das casas específicas, né? Como que elas funcionam, como que funcionam os perfis de orientador, para você saber não só como se comportar na entrevista, mas saber onde você está pisando. Não existe instituição melhor ou pior, tá? Existe instituição que serve ou não para você. O programa de mestrado, ele pode ser o melhor momento da sua vida e pode ser o pior momento da sua vida. O que vai definir essa questão de momento e de desdobramento é como você se reconhece naquele meio, tá certo? Espero ter ajudado. Não esqueça seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!